Fala, gente boa! Bom, seria desnecessário dizer que ultimamente o canal aqui, né, ele anda bastante romântico, né? Então, dando prosseguimento a esse clima de só love, né? A poesia da semana, tá? Ela é de autoria da Edna Lago, tá? A Edna, ela faz parte daquele grupo, né, que eu já comentei várias vezes, né? Que é o Poesias de Dona Ítala Carminha, né? Aquela página que existe no Facebook, em sua maioria de poetas e poetisas de São Paulo, né? E eu tentei encontrar mais algumas informações, né, a respeito da nossa poetística amiga, né, a Edna, e infelizmente a única informação que eu encontrei é essa mesma, né, que o nome da dita cuja é Edna Lago, né? E dias atrás, para ser mais específico, tá? No último dia 12 de março, tá? Ela publicou no grupo, né? Nessa página, né? A Poesias de Dona Ítala Carminha, né? O seguinte poema, tá? Então, atenção para os versos de Edna Lago, tá? Mulheres que carregam no olhar o brilho intenso a te condenar, transparente, forte querer mostrar, não desistirás dos sonhos até concretizar. Imagem brilhante, determinada a seguir, caminhada envolvendo todo o teu sentir. Amor, amizade, compaixão e gratidão, sentimentos que transbordam do coração. Mulheres que não fogem de sua meta, alçando voos, e ao mundo mostrar a vida só tem uma única razão: buscar a felicidade com garra e união. Poderosas com jeito faceiro, delicada, dedicada, com determinação. Amar e ser amada, decidida a encontrar igualdade, liberdade, visão do teu olhar. Então, esses os versos inspiradíssimos de Edna Lago, a poetisa semi-desconhecida, tá? Bom, vocês já puderam notar, tá? Então, a grande personagem, tá, da semana será uma dama, uma mulher, tá? Eu já vou adiantando que ela não foi uma poetisa, tá? Bom, essa história, tá? Ela teve início lá no século XIX, tá? Antes que eu me esqueça, né? Eu já ia me esquecendo. As primeiras fotos que eu mostrarei a vocês, tá? São essas aqui, tá? Então, só um instante que eu já chegarei lá, tá? Bom, eu acredito, talvez, né, alguns de vocês tenham bebido, né? Tenham consumido essa bebida, né? A Mayerle Boonecamp, né? Essa era a marca dessa bebida, né? Na verdade, esse tipo de bebida é o bitter, né? Eu já direi o que é um bitter, tá? Então, aqui uma garrafa, né, dessa marca, a Mayerle Boonecamp, né? Tem uma outra imagem, tá? Essa aqui era a fábrica, né, onde era produzida essa bebida, né? Ali na rua, ali bem no início, né, no trecho inicial da rua Inácio Bastos, tá? Tem mais aqui uma outra imagem, tá? Desse prédio que já foi demolido há muito tempo, né? Que para vocês mais uma imagem da fábrica, né? Da antiga fábrica Mayerle Boonecamp, né? Tem mais aqui mais uma foto, né? Essa foto ela foi batida, caso não esteja enganado, em 2012, né? Esse prédio ele já estava desativado, não funcionava mais nada aqui, né? Nessa ocasião, né? E por último, tá? Esse senhor aqui, ele foi o último o Peter Marcos Mayerle, né? Esse aqui foi o último proprietário da empresa, tá? Ele faleceu no dia 4 de março de 2021, aos 94 anos. Então ele faleceu há poucos anos atrás, né? Bom, aqui por último, né? Aqui é a última imagem, né? Da antiga fábrica, né? A Mayerle Boonecamp, né? Bom, esse prédio, né? Após ter sido o local, né? Como eu já mencionei, né? O local onde era produzida essa bebida, né? O bitter, tá? Durante muitos anos ali funcionou um condomínio industrial, tá? Então nesse local funcionaram
várias microempresas, tá? Todas elas eram aquelas típicas fabriquetas, né, de fundo de quintal, né? Todas elas eram pequenas fundições, né? Isso, caso não esteja enganado, até 2012, tá? Aí no ano seguinte, em junho de 2013, esse prédio, né, que principalmente os moradores da Zona Sul conheceram bem demais, né? Como eu estava dizendo, em junho de 2013, esse prédio ele veio a ser demolido e nesse local hoje existe uma das unidades, né, dos supermercados Giasse, tá? Eu tinha dito que essa empresa, né, produziu o bitter, tá? O que seria um bitter, tá? O bitter explicando de maneira bem rápida e resumida, tá? O bitter é um tipo de uma bebida bem amarga, tá? Além de ser bem amarga, é uma bebida aromática, tá? E ela é muito semelhante a um licor, tá? E ela tem uma cor escurecida, né? Não se sabe quando, né, em que local, em que época essa bebida surgiu, tá? Bitter com 2 T's, tá? Inclusive esse nome, bitter, significa amargo, tá? Alguns dizem que lá no tempo do Egito, lá do tempo dos faraós, teriam criado, né, algo parecido com bitter, tá? Outros dizem que o criador do bitter teria sido um farmacêutico chamado Richard Lawton, né, que vivia em Londres, isso em 1690, e há quem diga, tá, que ao longo do século XVIII, em vários países da Europa, principalmente na Holanda, na Alemanha e na própria Inglaterra, tá, vários farmacêuticos ao mesmo tempo teriam criado esse tipo de bebida, tá? O bitter, tá? São basicamente 2 tipos de bitter, tá? Que é aquele tipo, digamos, bebível, né? Que é a bebida propriamente dita, que é usada geralmente como aperitivo em coquetéis, tá? E existe o bitter, que é um remédio, tá? Inclusive o bitter, ele foi criado com essa finalidade de ser um remédio para curar de problemas digestivos, tá? Dizem que é um excelente remédio para dores estomacais, tá? Dores de cabeça também e também dores no intestino, tá? Existem 6 tipos de bitter, tá? E no caso, esse bitter que era produzido naquela fábrica ali que existiu ali na Inácio Bastos, tá? Era um bitter feito basicamente a partir de ervas, né? Os componentes dessa bebida, do bitter, são os mais variados possíveis, tá? São ervas, são raízes, são cascas de árvores, são frutas, cascas de frutas, inclusive cacau é utilizado para se produzir bitter, tá? Mas voltando, né, falando sobre o que nos interessa, que é essa empresa que funcionou ali no Bucarém, tá? Essa história, tá? Ela teve início, tá? No ano de 1888 com Peter Mayer, tá? Bom, dizendo assim, falando o nome do cara, tá? Então vocês devem estar imaginando. Então Peter Mayer, ele era de origem alemã, ele era procedente da Alemanha, certo? Errado. Por incrível que pareça, o cara, tá? O nosso amigo Pedro, né? O Pedro da bebida, ele era, pasmem, ucraniano, tá? Ucraniano, vírgula, tá? A Ucrânia, ela só veio a existir como um país em 1991 em função da extinção da nada saudosa União Soviética. Então, como um país, a Ucrânia existe há não muito tempo, né? Então, voltando ao nosso amigo Pedro, tá? Lá em 1888, ele era de uma família extremamente pobre, de uma família de agricultores, tá? E a intenção do Peter Mayer, tá, era imigrar para os Estados Unidos, tá? Ele embarcaria num navio que saía do porto de Hamburgo, tá? Ele chegou em Hamburgo, tá? Só que chegando em Hamburgo, ele teve uma notícia linda, uma notícia excelente e maravilhosa. Ele soube que o navio que o levaria até os Estados Unidos já havia partido, tá? Então, e agora, Pedro? Bom, não restou outra alternativa ao nosso amigo Pedro que não a de pegar o próximo navio, tá? E esse próximo navio que ele pegou lá em Hamburgo, tá? Ele foi em direção ao Brasil, tá? Esse navio, ele acabou atracando no porto de São Francisco, e em São Francisco, o Peter, ele soube, né, da existência de Joinville.
Ele chegou aqui em Joinville, gostou do lugar e acabou ficando aqui, né? A princípio, o Peter Mayerle, ele acabou morando, ele morou durante um certo tempo, né? Durante uns 3 anos, mais ou menos. Ele morou ali na região da Estrada Dona Francisca, né? Ele trabalhou como carroceiro, né, para uma família que vivia na região, tá? Que eram os Becker, né, a família Becker, né? E, e depois de um certo tempo, ele passou a trabalhar por conta própria. Então, ele transportava, né, através de carroças, as mercadorias que eram produzidas aqui em Joinville, tá? E ele levava essas mercadorias para a região do Planalto Norte, principalmente para Mafra, tá? Ele conseguiu um bom dinheiro, né, com essa atividade de carroceiro, até que em 1891 ele acabou se enforcando. Então, antes que vocês aí do outro lado, né, fiquem horrorizados, tá, com essa informação, tá? Eu quero deixar claro, tá, que quando eu digo em se enforcar, é que ele se casou, tá? Então, o tal do enforcamento dele foi ele ter se casado, tá? Agora, falando sério, né? Ele se casou, tá, com a Elise Schroeder, tá? Isso em 1891. Durante um ano, mais ou menos, tá? Ele viveu e trabalhou em Campo Alegre, ele foi comerciante em Campo Alegre, tá? Ele conseguiu acumular uma quantidade até bem expressiva de dinheiro, tá? E com esse dinheiro que ele acumulou nesse um ano que ele viveu em Campo Alegre, tá? Ele acabou se radicando no Bucarém. A princípio ele morou, né? Viveu viveu durante passou boa parte da vida dele morando num casarão que ficava ali no cruzamento, tá, do que hoje é a Rua Inácio Bastos com a Avenida Getúlio Vargas. Essa casa onde o Peter Mayerle viveu, mais tarde seria uma loja, tá? A loja A Vencedora. Então, os joinvilenses, né, os moradores de Joinville mais antigos, se lembram até bem demais dessa loja. É uma loja bem afamada, uma loja bem conceituada, né, na história de Joinville, tá? Então, praticamente todo aquele quarteirão, né, onde hoje está o GIAS, está o Círculo Operário, está aquela academia de ginástica que fica ao lado, né, do Círculo Operário. Então, praticamente todo esse quarteirão ele acabou sendo comprado pelo Peter Mayerle, tá? E a princípio, tá, além da residência, ali funcionava, né, uma loja de secos e molhados, tá? Além dessa loja de secos e molhados, o Peter Mayerle curiosamente, tá? Um outro rendimento que ele tinha era a exportação de folhas secas de palmito. Então, se alguém, né, alguém que está vendo este mal acabado falando, souber quais que são as utilidades, as finalidades de uma folha seca de palmito, comenta aqui embaixo. Eu confesso a vocês que eu desconheço, né, as utilidades de uma folha seca de palmito, tá? Mas voltando, tá? Essa loja de secos e molhados, que a princípio era um negócio bem modesto, tá? Ela foi crescendo até se tornar uma rede de lojas, tá? Isso muito tempo mais tarde, tá? Essa rede de lojas, que a princípio pertenceu ao Peter Mayerle, essa rede de lojas, ela acabou sendo adquirida por um sobrinho dele, que era o Jorge Mayerle, né? E em 1910, né, quando ele já tinha já havia prosperado, né? Ele acabou criando, né, o Peter Mayerle, em parceria com Heinrich Jordan e um irmão dele, que era o Paul Mayerle, né? Esses três, eles acabaram criando uma fábrica de fósforos, né? Só que em 1928 a coisa deu ruim, houve um acidente terrível nessa fábrica de fósforos, né? E justamente o genro do Peter Mayerle acabou sendo a vítima, né? Então não havia mais clima, né? Não havia mais condições de se dar prosseguimento a essa fábrica de fósforos, né? E aí é que entra a história da bebida, né? Só que isso fica para o próximo vídeo, tá? E é claro, no próximo vídeo eu revelarei quem é a mulher, né? A dama, né? A grande personagem da semana, tá? Mas como eu acabei de dizer, isso é para o próximo vídeo, tá? Então, até lá, beleza?